Oi, pessoal, tudo bem? A gente volta para falar um pouquinho de estatística. A gente aprendeu um pouco de probabilidade e agora a gente vai continuar esses conceitos estatísticos, olhando um pouco mais a fundo sobre a estatística. Primeira coisa, deixa eu sair daqui da frente antes que a produção reclame, tipos de gráficos. Vamos relembrar os tipos de gráficos e relembrar para que cada um é mais indicado. O primeiro gráfico que eu vou falar com vocês é sobre gráfico de setores. Gráfico de setores, alguns lugares chamam de gráfico de pizza. Esse gráfico, ó, ele tem esse formato circular. E quando que a gente vai usar esse gráfico? Quando aquela informação que a gente vai representar, ela soma um total. Ela representa um total daquela pesquisa, um total do que ele está falando. Por exemplo, ele pega todos os alunos do 7º ano, que é o que ele coloca aqui, e ele usa todos os nossos alunos do 7º ano e distribui eles de acordo com qual for o principal meio de transporte deles. E aquilo vai totalizar 100%. Então, a gente pode usar o gráfico de setores. Então, importante saber como eu vou construir esse gráfico. No gráfico de setores, cada setor é dividido em tamanho diferente e esses tamanhos são proporcionais à porcentagem correspondente. Como é que a gente faz essa proporção? A gente utiliza a regrinha de 3, pensando que o nosso 100% equivale à volta inteira dos nossos 360 graus e a porcentagem que eu quero representar, ela vai valer x graus. A gente faz a nossa regrinha de 3, a gente descobre quantos graus e a gente consegue representar através dos nossos gráficos do nosso gráfico de setores. Nesse momento, a gente não vai construir um gráfico de setores, mas é importante que a gente saiba como ele é construído para que a gente consiga analisar melhor esse tipo de gráfico. Até quando for representar porcentagens, para ver se faz sentido aquela porcentagem estar ocupando aquele espaço. Olha o nosso exemplo aqui. 27%, ele é maior do que 25%. Então, se o 27 que é azul, ele tem que representar uma fatia maior do que a fatia de 25. Então, a gente sabe que esse gráfico faz sentido. Então, para isso, que a gente precisa entender como ele é construído. Um outro gráfico muito comum é o gráfico de colunas. Essas coluninhas aqui. Onde é mais comum a gente representar esse gráfico de colunas? Quando a gente não precisa representar 100%. E a gente representa as unidades. Tem gente que coloca gráfico de colunas para porcentagem. Ele também pode ser usado, mas essa soma não dá 100% na maioria das vezes. E aqui a gente coloca no nosso gráfico de colunas cada unidade que eu estou representando. Então, quando eu for falar dos alunos que optam por ônibus, eu tenho ali, ó, vai ser que ele é acima de 25. A escala desse gráfico, o que é a escala? Vai ser como eu vou representar esses números. A escala ela poderia ser um pouquinho mais dividida para a gente entender melhor. Mas é só para a gente ver como a gente pode representar duas informações com dois gráficos diferentes. E aí, relembrando esses tipos de gráficos, a gente vai falar um pouquinho sobre médias e amplitude. O que seria isso? A gente vai ver três conceitos importantes. Média aritmética, amplitude e média ponderada. A média aritmética é aquela média que a gente já conhece, onde a gente soma todos os valores e divide pelo total de valores que eu tenho. Exemplo, a média da nossa escola. Como é que a gente faz para saber qual é a nossa nota da média? A gente soma as nossas avaliações e divide por 2. Por que 2? Porque a gente está somando duas avaliações. Amplitude. Amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor valor que eu tenho. E média ponderada, a média ponderada ela é utilizada quando eu tenho valores repetidos, e aí a gente vai dizer que a quantidade de repetições daquele valor é peso, ou quando eu tenho um conjunto de valores onde eles têm importâncias diferentes, e a gente vai chamar essas importâncias de peso. Por exemplo, existem alguns lugares, algumas escolas, algumas instituições, em que a média que vai para o boletim do aluno, ela varia a importância dela de acordo com o bimestre que ele está. Então, às vezes, o primeiro bimestre tem importância 2, peso 2. O segundo bimestre tem peso 3. E assim por diante. Então, a gente usa essa média ponderada. Eu trouxe para vocês um exemplo em que a gente vai conseguir utilizar uma ou outra, mas para a gente ver como faz esse sentido. E na média ponderada, a gente multiplica o valor pelo peso que ele tem, soma tudo e divide pelo somatório dos pesos. Olha como é que vai funcionar. Aqui eu tenho uma lista de alunos com as idades deles. E aí eu vou pegar e calcular a média de idade desses alunos desse campeonato de xadrez. O que eu fiz? Eu tabelei esses valores. Eu peguei aqueles nomes e contei. Ó, quantos alunos têm 11 anos? Quantos alunos têm 12 anos?
quantos alunos tem 13, quantos alunos tem 14, quantos alunos tem 15. Coloquei numa tabelinha bonitinha. Fazendo a média aritmética, olha como é que eu posso fazer. Eu posso somar todos eles na quantidade. Ó. 11 eu somo uma vez porque eu só tenho um aluno. 12 eu somo 4 vezes. 13 eu somo 3 vezes. 14 uma, 15 uma. No meu total eu tenho 10 alunos, por isso que eu dividi por 10. Somo tudo, dá 127 dividido por 10, 12,7. Então a média de idade é 12,7. Eu não estou dizendo que existe uma pessoa que tem 12,7 anos, porque a gente sabe que anos a gente representa com o número inteiro, ok? Mas, Priscila, eu poderia fazer isso de uma outra forma? Como é que a gente usa essa média ponderada aqui? A gente multiplica pelos valores, olha só. O 11, ele só aparece um valor, por isso fica 11 vezes 1. O 12, eu tenho 4 alunos que têm 12 anos, então eu fiz 12 vezes 4. O 13, eu tenho 3 alunos que têm 13 anos, 13 vezes 3. 14, eu tenho um aluno só, 15, eu tenho um aluno só. Então, faça essa multiplicação e depois eu somo para dividir pelo total de pesos. Como é que eu encontrei 10? Eu somei, ó, esses nossos pezinhos. 1 mais 4 mais 3 mais 1 mais 1, que vai dar 10. E repare que a nossa conta dá a mesma coisa. E qual seria a amplitude das idades? Ou seja, qual é a diferença entre o menor e o maior valor? Nossa amplitude é 4. 15 menos 11, 4. Amplitude das idades desse conjunto de dados, ok? Para a gente finalizar, a gente fala um pouquinho sobre pesquisas estatísticas. Para a gente falar de pesquisa estatística, a gente precisa entender o que é essa tal de estatística. Então, eu coloquei aqui um mapinha para a gente entender. Estatística, a primeira coisa, ela é um ramo da matemática que dispõe de processos apropriados, olha que termo bonito, né? Dispõe de processos apropriados para fazer coisas importantes. Ó. Recolher, organizar, classificar, apresentar e, por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, interpretar dados. E o objetivo da estatística vai ser extrair informações desses dados. E ele vai extrair informações porque ele vai recolher, organizar, classificar, apresentar e interpretar. E para obter a melhor compreensão dessas situações que representam, ele tem que tirar informações desses dados. E aí a gente tem conceitos importantes dentro desses dados, né? O primeiro conceito é referente à população. O que é a população? População é um conjunto de elementos agrupados a partir de um mesmo critério. Por exemplo, alunos do 7º ano. Eu posso considerar aquilo uma população. E aí, qual seria o critério que eu agrupei essas pessoas? Porque são todos alunos do 7º ano. Exemplo, pessoas nascidas no Brasil. Então, qual é o critério? Elas nasceram no Brasil, eu agrupei ele como uma população. Então, é um conjunto de elementos agrupados a partir de um mesmo critério. Esses elementos não necessariamente precisam ser pessoas, ok? E aí, dentro dessa população, a gente pode fazer uma coisa que a gente chama de censo, a gente pode pegar uma amostra e a gente pode fazer dessa amostra uma amostragem. Qual é a diferença? Quando a gente faz um censo, a gente investiga todos os elementos de uma população. E aí vocês já devem ter visto lá em geografia sobre o censo demográfico. O que o censo demográfico faz? Ele investiga todos os elementos que habitam no Brasil. O censo demográfico, ele investiga tudo ali. E aí ele define os critérios que ele quer investigar. Faixa etária, faixa salarial, entre outras coisas que estão lá no censo. A amostra ela não investiga a população inteira. Ela investiga uma parte da população. Ela separa uma parte. E olha, como é que ela separa essa parte? Através de uma coisa chamada amostragem. A amostragem é o método e o processo que se escolhe para definir a minha amostra. Às vezes se faz uma pesquisa daquela população, mas não se pode investigar cada um dos elementos que compõem aquela população. Então, eu preciso selecionar uma amostra, preciso selecionar uma parte dessa minha população. Depois que eu seleciono essa parte da população, o que eu vou fazer? Já sei que eu quero selecionar, mas eu preciso definir um critério para selecionar. Eu não posso pegar aleatoriamente ali as pessoas e ter a certeza de que aquela amostra vai representar muito bem a minha população. Então, o processo de amostragem é o processo e o método que me garante que a minha amostra vai ser bem representativa, ok? E aí, uma vez que a gente definiu quais são os dados que a gente vai trabalhar na pesquisa estatística, a gente precisa definir quais são os tipos de variáveis que eu vou trabalhar.
Para isso, eu preciso entender como funcionam as variáveis. Eu tenho dois tipos principais de variáveis, né? As variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Vamos prestar atenção no nome, que o nome vai dizer para a gente muita coisa. Qualitativa, ela define qualidade, ela define o quê? Característica. Quantitativa, ela define número, ok? Dentro das qualitativas, eu tenho as variáveis que são nominais ou as variáveis ordinais. Por exemplo, o que é uma variável nominal? Sexo, nacionalidade, cor dos olhos. Por que elas são nominais? Porque eu dou um nome para aquela característica. E aí, quando eu defino cor dos olhos, ele pode ser preto, ele pode ser azul, ele pode ser castanho, ele pode ser verde. Eu estou dando um nome para aquelas características. E as ordinais? As ordinais eu dou um número para aquela característica. Por exemplo, classe social. Como é que aquela classe social é definida? Depende de cada país. Nível de escolaridade é diferente, ok? As variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas eu estou falando de quantidade. E aqui é um conceito de discreta e contínua. Mas vamos pensar primeiro no contínuo, que vai fazer um pouco mais de sentido na nossa cabeça. As variáveis contínuas são aquelas que eu consigo dar continuidade do meu valor. Parece muito louco, né? Mas é aquela que não tem quebra de valores. Por exemplo, peso. As pessoas, quando eu defino o peso das pessoas, os pesos só podem ser, por exemplo, números inteiros? Não. Os pesos eles têm valores contínuos, por isso que a variável peso é uma variável contínua. Agora, discreta, que são valores que só podem ser inteiros. Número de irmãos, eu posso dizer que eu tenho 2 irmãos e meio? Não, eu tenho 2 ou eu tenho 3 irmãos, eu não tenho 2 irmãos e meio. Idade, ou eu falo que eu tenho 30 anos ou eu falo que eu tenho 31. Eu não posso falar que eu tenho 30 anos e meio, esse negócio está errado. Eu sei que é habitual a gente falar, mas não é assim que a gente mede. Ok, pessoal? Então, definido, vamos lá, relembrar. População é o todo. Eu posso fazer um censo dessa população quando eu investigo toda a minha população. Eu posso olhar uma amostra, para isso eu faço um processo de amostragem dessa população. E quando eu quero descobrir o que eu vou investigar, eu defino quais são os tipos de variáveis que eu vou investigar. Se a minha variável é qualitativa ou se a minha variável é quantitativa. Ok? Então é isso. A gente vai fazer exercício para fixar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.